Fala galerinha, beleza? Boa tarde aí pra todo mundo. Infelizmente eu tô passando aqui num vídeo gravado só pra falar pra vocês, assim, pra trazer um recado pra vocês, né? Mais uma quinta, 17 horas, estamos junto aqui pra mais uma live, só que infelizmente eu tive um imprevisto de saúde, né? Eu fiquei sabendo que a empregada que trabalha aqui em casa testou positivo, meus sogros também testaram positivo, não tô me sentindo muito bem, graças a Deus ainda não, né, não tô tão mal assim, mas ainda vou fazer os exames para saber como é que as coisas estão. Então a gente preferiu adiar essa live especificamente ao vivo de hoje, mas eu queria deixar um presente para vocês, porque vocês sabem que eu também não estou aqui para abandonar vocês, tá? A aula que estava prevista para hoje será feita na semana que vem, na quinta-feira que vem, às 17 horas, mas eu vou deixar uma aula de ECA também, o mesmo assunto que trabalharemos na próxima aula, eu vou deixar uma aula para vocês que eu gravei para minha comunidade, lá para a comunidade Sem Miguel. Então eu queria que vocês também tivessem essa experiência de conhecer como é desenvolvido o trabalho dentro da comunidade, como que é o curso que a gente produz lá certinho, e vocês também poderem ter esse contato com a aula, tá? Vai ser uma aula que vai ficar disponível por um tempo, então tenta assistir, mesmo que não esteja ao vivo, que a gente não possa ter essa interação aí, assiste ao vivo aqui normalmente, tá? Pode deixar qualquer dúvida aí depois no vídeo, porque o bate-papo ao vivo ele não aparece direito no YouTube, mas se quiser deixar dúvida depois, deixa que mesmo assim eu vou responder cada um de vocês, tá? Peço desculpas, vocês sabem o quanto que eu valorizo estar com vocês assim, sempre ao vivo, mas tem questões que infelizmente a gente não consegue controlar bem. Saúde é um negócio que quando dá aquela porrada, a gente tem que dar uma seguradinha para ver como é que as coisas estão, tá? Mas quinta-feira que vem estaremos juntos, terça-feira que vem, 17 horas no Instagram também, tudo dando certo. Vamos embora, né? Vamos pensar positivo, não vai ter problema nenhum. Semana que vem eu vou estar bem. O único positivo que eu vou ter é a positividade de estar legal mesmo, né? Pelo menos eu espero. Beleza? Então, ó, aproveitem aí a aula. É uma aula que eu gravei com o mesmo amor que eu estaria no ao vivo. É uma aula que eu gravei para a comunidade, então vai ser muito legal para todo mundo do mesmo jeito, tá? Muito obrigado aí. Já agradeço a compreensão de vocês antecipadamente e seja uma boa aula para vocês. Grande abraço. Então, vamos lá, vamos dando sequência ao nosso estudo aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu vou começar a trabalhar com você a partir de agora a questão sobre os direitos fundamentais, tá? Previstos ali no ECA. E isso vai demandar um trabalho bem complexo da nossa parte. Porque assim, o que são direitos fundamentais, só para a gente começar a nossa conversa e a gente conseguir entender a jogada aqui. Quando você fala em direito fundamental, você fala naquele direito individual, tá? Que é garantido por uma norma específica. Logo, é aquele direito que tem que ser respeitado por todos, tem que ser mantido por todos e, no nosso caso do ECA, né, é mantido por todo aquele agrupamento que a gente falou sobre a separação tripartite, né, ou a separação de obrigações feitas entre ali a família, entre a própria sociedade e o Estado, né? Então, a grande jogada de você perceber aqui é que esses direitos que a gente vai começar a trabalhar agora, eles são divididos em 5 grandes grupos, inclusive, tá? Mas esses direitos que a gente vai trabalhar agora, eles são direitos relacionados ao que deve ser preservado e garantido a criança e o adolescente por todos aqueles agentes que têm obrigações com esses indivíduos, né? No bom sentido da palavra indivíduo, se é que existe um mau sentido na palavra indivíduo. O que a gente vai fazer, e é por isso que eu falo que já é um trabalho um pouco mais complexo e mais chato, é analisar a legislação e conversar alguns pontos específicos. Tanto é que eu vou jogar na tua tela direto a própria lei mesmo. Eu nem preparei, coloquei no slide nem nada, porque é perda de tempo. Vamos direto para a lei e vamos fazer algumas anotações e observações, tá? Então, sim uma sequência grande de blocos, tá? Não vai ser um negócio que a gente vai fazer em 2, 3 blocos, não. É uma sequência grande de blocos que a gente vai fazer. Eu vou dividir aqui por exemplo, essa primeira sequência agora sobre direito à vida e saúde, eu vou dividir em pelo menos 2 blocos para não ficar um negócio muito cansativo, tá? Mas é aquela história, vai ficar bem organizado, porque se o teu edital pede a questão do direito à vida e à saúde, você vai ter que estudar todos os artigos. Então não tem como você fugir, você vai ter que estudar a sequência. Como é que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar a lei e nós vamos fazer anotações que forem importantes, anotações que forem específicas. Porque assim, não tem como, cara. Das duas, uma. Ou a sua banca vai te cobrar exatamente a literalidade da lei, então exatamente a literalidade ficou até bonito, né? Para confirmar mesmo. Ou vai cobrar a literalidade da lei exatamente como está escrito, ou ele vai te cobrar algum entendimento complementar. Até porque
essa parte que a gente vai começar a desenvolver agora foi muito mexida por conta do Estatuto da Primeira Infância, né? Quando surgiu essa legislação, a gente passou a ter muito mais preocupação, né? A Lei 13.257 de 2016, a gente passou a ter muito mais preocupação com direitos fundamentais. Então teve muita alteração importante aqui, por isso que é um dos pontos aí que você tem que mais focar, exatamente porque teve muito acréscimo, muita alteração, muito entendimento, muitas novas redações apresentadas para poder proteger a criança na sua primeira infância. A gente trabalhou sobre isso em vídeos passados, não vai fazer muita diferença agora a gente dividir isso, tá? A primeira infância, a segunda infância, né? Brincadeiras à parte, mas já é importante você entender que isso aqui é um ponto extremamente recente, extremamente alterado e, consequentemente, extremamente cobrado, né? Então, vamos para a lei e vamos para observações que forem necessárias. Vou jogar na tua tela aí, direto lá do site do Planalto, nossa legislação perfeitinha para evitar problema. Tudo começa aqui, ó. Direitos fundamentais, são 5 capítulos, como eu te falei, e o capítulo 1 vai tratar do direito à vida e à saúde a partir do artigo 7º, tá? Ó, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Perceba que, logo de cara, a nossa legislação aponta o seguinte: os direitos fundamentais têm que ser garantidos desde o momento da concepção, isso vai ficar mais claro no artigo seguinte, até o momento em que a lei não mais for aplicável sobre eles, ou seja, a partir de 18 anos completos para frente, né? Claro que as ideias de proteção que nós temos aqui são direitos já garantidos, consagrados constitucionalmente. Então não quer dizer também que depois dos 18 anos acabou o direito, não. Mas aqui a preocupação é outra. A preocupação é que a gente tenha um pleno desenvolvimento, que a gente tenha um nascimento correto. Então você vai notar que a legislação ela fala nascimento até e desenvolvimento, mas você tem que pegar nascimento desde a concepção, desde o momento em que se formou a criança, mas que ainda não houve efetivamente o parto, que não houve efetivamente o nascimento. Então você vai notar que vai realmente desde a concepção a história, tá? Aí, continuando, o artigo 8º vai falar assim, ó, é assegurado a todas as, atenção para isso, todas as mulheres o acesso ao programa e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS. Atenção apenas, eu vou de vez em quando chamar atenção para isso também, para essa palavra aqui, integral, porque se aparecer na sua prova que esse acompanhamento, atendimento, que primeiro, né, é pré-natal, perinatal e pós-natal, então é o acompanhamento completo. E integral, se ele colocar parcial pelo SUS ou atendimento possível dentro do SUS, né, ele pode colocar na sua banca só para te sacanear na sua prova. Ah, o SUS vai atender o que pode, dentro do possível. Não, o atendimento é integral, desde o começo, desde a concepção até pós-parto. Tá? Então, essa é a primeira coisinha básica para você chamar a atenção da lei. Porém, note o seguinte, o artigo 8º está falando da mulher e da gestante. E às vezes o cara fica meio, pô, mas peraí, isso aqui não é direito fundamental da criança e adolescente? Pensa, a partir da concepção, nós não temos o parto, não temos o nascimento efetivo, né? Mas nós já temos o surgimento da criança. Então, já temos a concepção, já temos a formação da criança. A partir daí, você já tem que começar a garantir acesso a direito à vida e à saúde. Qual é a melhor forma que você tem para garantir esse acesso? Garantindo a saúde da própria mulher, da própria gestante. Então a ideia é que esse acompanhamento que vai ser feito aqui, desde a ideia que se pensa em conceber a criança, pode ser um tratamento até antes mesmo da concepção, dependendo do caso, até da concepção em si, até o nascimento, a melhor forma que você tem de garantir que a criança venha ao mundo preparada para um bom desenvolvimento, para um pleno desenvolvimento, sem complicações ou sem nenhuma doença ali que não possa ser acompanhada e tratada, evitar... não entendam mal, tá? Mas evitar surpresas, né? Porque seria muito melhor você identificar uma possibilidade de doença antes do que depois do nascimento, até para já ir tratando, para já ir sabendo como se adequar. É toda uma questão de lógica, tá? Então perceba que qual é a melhor forma de você oferecer para a criança, desde a concepção, a garantia de direitos? Você garantir os direitos da mãe, da gestante. Perfeito? Então por isso que o artigo 8º já começa apontando para isso. E aí ele continua, ó.
O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Tá? Então, o atendimento pré-natal sempre será feito por profissionais que tenham qualificação e especialização para esse tipo de atendimento. Profissionais de saúde de referência da gestante, isso aqui é um ponto muito interessante, garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Isso aqui é muito interessante, por quê? A partir do momento que você tem os profissionais que fizeram ali o acompanhamento e se tornaram referência para a gestante, porque, convenhamos, é um momento em que essa confiança é essencial, que o conhecimento daquele que vai acompanhar até o final desse primeiro momento é essencial. Esses profissionais que se tornaram profissionais de referência, eles obrigatoriamente, tá? A própria legislação vai falar, vão se vincular, a partir no último trimestre, né, da gestação, vão se vincular à gestante. Então, a partir do momento que esses profissionais já estão acostumados, já estão acompanhando há mais tempo, já sabem exatamente as condições da gestante, eles estão vinculados a ela. Tá? E, inclusive, ao local que vai ser realizado o parto. A ideia dessa lei aqui é que você tenha a total tranquilidade para a mulher poder ter o parto ali efetivo. Então, sem preocupação de para onde ela vai, quem é que vai acompanhar, se quando chegar no hospital lá o médico vai estar à disposição, não é isso. Todos os profissionais já estão devidamente ali relacionados. Então, você tem uma família sendo formada ali para garantir o pleno nascimento. Detalhe, direito de opção da mulher que ele fala, porque, obviamente, a mulher ela vai poder, em alguns casos, optar pelo local em que ela vai ter esse parto, né? Porque, às vezes, faz seu acompanhamento pré-natal ali, ou acompanhamento do desenvolvimento, efetivamente, em uma localidade, com os profissionais ali acompanhando, mas aquela localidade não tem preparação para o parto em si. Então, vai ter que ser direcionado para uma outra localidade, ou até tem. Só que a mulher pode ter uma preferência por um hospital mais clássico, mais conhecido, mais consagrado. O que a gente está querendo dizer aqui basicamente é: você, mulher, gestante, vai ter toda a garantia de que a equipe que te acompanhou e te conhece vai estar ao seu lado no local que você considera, dentro dos padrões, obviamente, dentro dos limites óbvios, que você considera melhor para o nascimento. Tá? Então, muito interessante essa questão da vinculação. Guarde bem isso, que essa vinculação é uma obrigação. A partir do momento que está acompanhando, chegou no último trimestre de gestação, cuidado que não é desde o início, tá? Os profissionais podem mudar, até porque a confiança, o costume está se formando ainda. No último trimestre de gestação, eu, mulher gestante, passo a ter a garantia da vinculação desses caras e do local de parto também, beleza? Então tudo é feito a favor da mulher, a favor de sua gestação e principalmente a favor, principalmente não, né, porque o direito é igual, mas você entende, né? Principalmente a favor da criança, tá? Então, continuando aí, apertei o botão errado, mas tudo bem. O inciso 3º, ele vai trazer para você o seguinte, agora sim, vamos para a tela. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável. Isso aqui é um ponto muito interessante para a gente falar, porque olha só, deixa eu terminar, né, que é melhor. E contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e grupos de apoio à amamentação. Isso aqui é um ponto interessante pra caramba, porque é o seguinte, onde aconteceu o parto, onde o parto tiver sido realizado, aqui nós temos o nascimento efetivo, esse hospital tem que fazer todo o acompanhamento para garantir que a criança e a gestante, a mulher nesse momento, né, a mãe, saiam dali com uma alta garantida de que está tudo certinho. Então a ideia é você evitar procedimentos de, vamos falar assim, né, expulsar, se é que eu posso falar assim, a mulher e a criança dali, porque assim, isso era uma coisa meio comum, né? O hospital queria liberar logo o espaço, queria liberar logo o leito, né? Para poder trazer mais crianças ao mundo, trazer mulheres mais gestantes. Então a ideia aqui é o seguinte, todo o acompanhamento necessário é feito para que seja dado uma alta de qualidade, digamos assim. Então, na parte de alimentação, se for mãe de primeira viagem, se for uma pessoa inexperiente, todo o tratamento sobre amamentação, tratamento, saúde. Então a ideia aqui é garantir um sistema em que saia dali devidamente informada, com acesso à nutrição efetiva, forma de alimentação, forma de amamentação,
todo o conhecimento necessário. Então não é simplesmente, vamos lá, vamos fazer o parto, o Ru está no mundo, vaza, vamos trazer outro. Não é assim. Tá? Então a forma de agir aqui, pela entidade que realizou o parto, ou seja, o local onde o parto foi realizado, os profissionais que atuam ali, é garantir todo o acesso a essa comunicação e essa informação. Tá? Então, para conta disso, a gente tem, por exemplo, o Sistema de Segurança de Alimentação Nacional, né? Então, o programa de Sistema de Alimentação Nutricional, tá? Esses sistemas em si que garantem o devido acesso à informação e à nutrição efetiva. Tá? Então, continuando aí, parágrafo 4º, incumbe ao poder público, atenção para isso aqui, ó, incumbe, ou seja, uma obrigação, proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar consequências do estado puerperal. A gente sabe, e isso acontece bastante, assim, bastante, não digo que toda hora, mas isso acontece, infelizmente, e não é por uma questão de maldade ou porque está possuída por Satanás, não é nada disso, mas a gente sabe que o estado puerperal ele mexe muito com a condição da mulher, condição psicológica. E por isso, não à toa, o Código Penal prevê ali a questão do infanticídio, né? A possibilidade da mulher vir a matar o próprio filho logo após o nascimento. Então, tem toda uma avaliação do estado da mulher, da condição. A ideia é que a gente não deixe isso para a sorte. Ah, será que quando a criança nascer a mulher vai rejeitar, vai aceitar? Né? A gente não tem que deixar isso para a sorte. Então, ali durante a gestação já é garantido. Então, incumbe ao poder público. Tem que ser oferecido, não é? Ah, se puder, não é isso. Um acompanhamento psicológico. A garantia de que ela vai passar por esse momento, que é um momento lindo, mas ao mesmo tempo é um momento extremamente complexo para a mulher, para a organização hormonal e por aí vai. Ela vai passar por esse momento de uma forma correta, tranquila, chegando ali após o parto, verificar as condições que ela se encontra, até para aproximação com a criança, se vai dar tudo bem, se houver uma rejeição, como tratar isso. Então a ideia é exatamente minimizar os efeitos do estado puerperal. A gente não vou dizer eliminar porque é complicado, mas minimizar o ponto de se chegar a zero praticamente. Tá? Então a ideia é que o poder público tem que fazer esse acompanhamento psicológico sim. Então perceba que ele vai de novo desde o acompanhamento inicial até o nascimento para garantir que tudo vai ser correto, que a mulher vai estar preparada, caso tenha um despreparo ali, ela saiba lidar com a situação, porque, convenhamos, é sim uma condição que vai mexer na estrutura, faz parte da vida, né? Inclusive, olha o que o parágrafo 5º fala, e esse parágrafo vai ser muito importante quando a gente começar a falar sobre adoção, ó. A assistência psicológica do parágrafo 4º deve ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção, bem como gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Nós vamos falar melhor sobre isso lá na aula sobre adoção, mas já põe na cabeça que isso aqui é importante, tá? A partir do momento que a mãe, a gestante, ela olha, eu vou querer deixar meu filho para adoção, entregar a criança para adoção, isso é um direito dela, beleza, porém, você tem que lembrar que um dos princípios que a gente tem, uma das garantias que nós temos ali pelo ECA, ou uma das finalidades que nós temos é a manutenção do núcleo familiar original. Né? Então, esse atendimento é para chamar a mulher, não é para tentar tirar isso da cabeça dela, entenda isso, tá? A gente não está aqui para, não, esquece essa porra que adoção, cacete, você tá maluco. Não é isso. É conversar, trazer a realidade. Olha, pensa bem, você vai querer isso mesmo. Lembre-se que você vai estar abrindo mão dos seus direitos. Você pode se arrepender daqui a um tempo. Claro que você não vai assim, porra, não faz. Mas você vai usar um psicológico ali para a mulher começar a chorar, entrar em desespero e pensar. Mas não é, eu tô brincando, mas a ideia é essa. É garantir que a criança ela realmente cresça dentro do núcleo familiar. Pô. Até porque vai para adoção, até a adoção acontecer, sabe-se lá o tempo que vai levar. É complicado o processo. Então, a ideia da assistência psicológica também nesse momento. Quando ela manifestar interesse, olha, eu pretendo dar o meu filho para adoção. Opa, vamos colocar ali um acompanhamento, vamos conversar, querida. Por quê? Qual é a condição? Qual é o contexto? O que te leva a pensar isso? Já pensou nas consequências, os resultados disso, as consequências para você e para a criança? Então tem muita coisa aí para a gente considerar. Tá? Então esse acompanhamento é muito interessante, inclusive também para as mães que estão presas e que vão passar por esse momento, como lidar com isso. Tá? Então efetivamente
deve-se garantir o acesso também ao tratamento psicológico. Ó, mais um detalhe, a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência, então não vai aceitar a questão de prova que fale, tem direito a pelo menos um acompanhante, não um, e indicado pelo hospital ou pelo nunca, durante o período de pré-natal, trabalho de parto e pós-parto imediato. Perceba? Tem direito. Então, se por acaso esse direito... Nossa, agora deu uma travada aqui bonita, mas tudo bem. Se por acaso esse direito for desrespeitado, tá? Isso pode ensejar um procedimento administrativo e até mesmo judicial contra um estabelecimento hospitalar, tá? Então, isso pode gerar aí uma ação do Ministério Público, porque estamos falando de direitos coletivos que são indispensáveis, indisponíveis, né? Então o Ministério Público ele pode agir também contra essa entidade. Perceba que aqui tem várias imposições para o poder público. A gente também não deixou, a lei não deixou muito mole. Se o poder público puder, não é assim não, parceiro. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer criação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento integral da criança. Falamos algo parecido, né, sobre isso. E aqui é só uma confirmação do quão amplo é esse acompanhamento, essa preparação para a chamada alta de referência, né, alta hospitalar referencial, servir ali como um ponto para mostrar, olha, tá tudo certo, tá tudo bonito, tá? Então, para você conseguir essa alta hospitalar responsável que a gente busca, você tem que dar devidas informações, tá? À mãe, né, a gestante e por aí vai. Beleza? Mas o que é? Parágrafo 8º, né? A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e parto, atenção para isso, parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a cesariana e outras intervenções por motivos médicos. Esse dispositivo aqui segue inclusive as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, tá? É ela que aponta que a preferência sempre até por preservação da gestante, da criança, pelo parto natural. Então, durante todo o acompanhamento, vai ser feita essa verificação. Olha, tá tudo certo, parto natural, tá tudo bem, não tem nenhum impeditivo aí, nenhuma condição de saúde que precise ser tratada. Então, a ideia é garantir o parto natural. Não estamos dizendo que vai afastar possibilidade de intervenção cirúrgica, de cesárea, não é isso. Mas essas condições, elas são excepcionalidade. Perceba que, recomendação da OMS, vamos dar preferência a fazer o parto natural, que é melhor para todos. Agora, se não for possível, motivação médica, justificadamente, aplicam-se métodos cirúrgicos de nascimento, beleza? Então, muita atenção para esse dispositivo também, tá? Aliás, eu acho um dos mais importantes aqui no meio por conta dessa... porque antigamente era muito comum a gente pensar na simples possibilidade. Não, a gente escolhe e dane-se, né? Agora o negócio é um pouco mais direcionado. A atenção primária à saúde fará busca ativa da gestante que não iniciar ou abandonar consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Isso aqui também é interessante, por quê? Deve-se criar políticas junto com todos os agentes e profissionais de saúde devidamente qualificados, devidamente treinados, para que possam acompanhar e entender o que está acontecendo. Por que houve um abandono ali no meio do pré-natal, no meio do perinatal? Sei lá, o que aconteceu? Por que a mulher abandonou o acompanhamento, abandonou o tratamento? A ideia não essa busca ativa, não é buscar, pegar pelo braço, vambora, porra, vamos para o hospital, sua louca. Não é isso, pelo amor de Deus. Até porque a própria instrução dada vamos mostrar que estamos à disposição para ajudar. A gente não pode criar essa desconfiança e esse medo da mulher, porque eu vou voltar para lá, esse pessoal tá meio esquisito. Não, ela tem que ter total consciência de que aquela condição que se oferece é a melhor para ela. Então é um direcionamento, olha, o que houve? Vamos analisar o contexto, a condição familiar dela, o que aconteceu e vamos procurar a melhor forma de agir. Sempre pensando que aqui é direcionamento. Você não vai forçar a mulher a acompanhar você ali naquele local. Pode ser que seja melhor para ela um direcionamento para um outro hospital, para uma outra entidade, a troca dos profissionais de acompanhamento dela.
tanto faz. Então, uma forma de ação, e aí vem profissionais de saúde e também de assistência social que tem que fazer essa atuação conjunta para devido atendimento da necessidade da mulher. Tá? Então, tem que ser algo preocupado não com a força, não com um tratamento estranho, mas com um direcionamento de que estamos oferecendo o melhor e vamos pensar juntinhos, né? E, por último, o parágrafo 10, incumbe ao poder público garantir à gestante mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda normas sanitárias e assistenciais do SUS para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando desenvolvimento integral da criança. Aqui são alguns pontos, tá? Primeiro, a questão da adequação dos locais, dos presídios, estabelecimentos prisionais em que a mulher esteja sob custódia, ou pode, não necessariamente também só presídio, tá? A gente está falando da de privação de liberdade, pode ser um hospício também, tá? Não se pense em outra coisa. Pode ser alguma reabilitação que a mulher esteja, é uma unidade de privação de liberdade. Apesar que a reabilitação é um pouco mais aberto, pelo menos em alguns casos. Mas a ideia é que tem acesso, até porque, vamos pensar, né? A gente sabe os efeitos extremamente benéficos da amamentação até os 6 primeiros meses, pelo menos nos primeiros 6 meses, e isso se estendendo até 2 anos, né, de vida da criança. Então você não pode, tá presa, então dane-se, a criança vai ser amamentada por um não. Tem que ter esse acompanhamento, tem que ter um local preparado para isso, porque essa é uma outra preocupação também. Se a mulher está sob a custódia do Estado, a custódia prisional do Estado, a criança ela não pode crescer no meio desse ambiente. É uma coisa engraçada que a gente sempre falou, pô, mas a mulher vai receber a criança ali, tal, no meio daquele monte de presa. É exatamente isso que não pode acontecer. Nada impede até ter contato com outras presos, né, ou presas no caso. É bom até para o crescimento, para o relacionamento e tal, mas não nas condições prisionais. A criança não pode sentir como se ela também estivesse passando pela privação de liberdade. Então, por isso que se exige toda uma avaliação do local que vai ser disponibilizado e a garantia ali da preservação de direitos para esse pleno desenvolvimento. A criança ela tem que chegar à vida sem perceber que algo diferente do que ela vai vivenciar está acontecendo. Então, é aquela história também, você não vai punir a mãe e a criança ao mesmo tempo. Ela não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário. Então, tenta-se fazer esse agrupamento, beleza? E aí, vem o artigo 8º-A, tá, a gente vai parar por aqui nesse bloco, eu vou terminar esse artigo 8º, a gente segue depois, que criou a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência, 2019 essa legislação, anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro. Então, a semana que cai é 1º de fevereiro, então inicia-se ali a Semana de Prevenção de Gravidez na Adolescência. A ideia é levar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência de gravidez na adolescência. Então, vamos levar o pessoal a evitar baile funk, né, essas coisas assim. As ações destinadas a... Brincadeirinha, tá, gente? A efetivar o disposto no caput desse artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, entidades paraestatais, e são dirigidas prioritariamente ao público adolescente. 2 pontos importantes. Primeiro, o Estado não pode delegar isso para as instituições privadas, não. O poder público tem que oferecer esse acompanhamento, informações, os programas, os projetos, palestras, seja o que vai ser feito, tá? Palestras dentro do colégio, palestras em locais ali específicos para esse tipo de coisa. Então, essa comunicação por jornal, rádio, entrevistas, tudo que for possível, é o poder público que faz, com a participação de entidades que recebem subsídio público, que são as organizações da sociedade civil, né? As OSCs, que são entidades paraestatais, né? A ideia é que eu não vou jogar isso na mão do privado e falar, a gente está aqui só para ajudar. E essa semana de prevenção da gravidez não tem que ser direcionada somente aos jovens, aos adolescentes. Também se direciona, a prioridade mas para os pais para eles saberem lidar com isso, saberem preparar ali as crianças, o adolescente, que é um momento aqui, né? O adolescente para esse momento. Então, a ideia também não é uma semana só voltada para o adolescente. A prioridade, a atenção mas também um treinamento ali, uma adequação, sei lá, um ensinamento que possa se dar para os pais saberem lidar com isso, conversar com filhos e filhas,
como evitar essa questão, né? Não vamos falar evitar esse problema, porque não é a gravidez que é o problema, mas sim a gravidez na adolescência. Porque entende-se que a gravidez na adolescência ela pode afetar, pode atrapalhar um pouco, sim, o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, assim, não é... Pô, vamos lá, né, gente? Vocês sabem como é que eu sou. Antes que comece aquele negócio de, o Dalma é contra... Pô, né, sem palhaçada, mas... essa preocupação mesmo. Atrapalha, cara. Faz parte. O cara que é adulto, ele já tem uma mudança muito grande na vida. Imagina um adolescente, né? E quando acontece, normalmente acontece essa gravidez, a adolescente ou o adolescente, né, não ajuda, não quer acompanhar, não assume, sobra tudo para adolescente. Ela tem que abrir mão da vida dela, porque é uma vida que você está colocando na Terra que você precisa sim se dedicar. Tá? Então, a ideia não é também transformar isso, é um crime, porra, que não sei. Não é isso, cara. Mas demonizar a gravidez na adolescência não é o detalhe. Mas é o detalhe de, olha, informação você tem, você sabe como prevenir, como garantir, caso aconteça, como lidar com isso. Então é toda essa preparação, tá, para esse momento, beleza? Dando sequência aí ao nosso estudo, então, sobre o direito à vida e à saúde, vamos lá para o artigo 9º, né, que a gente parou ali, a gente viu todo o artigo 8º, comentou ali o artigo 8º. Vamos para o artigo 9º, então, do nosso ECA, da nossa legislação. Ele fala assim, ó, o poder público, as instituições e os empregadores, atenção para isso daqui, propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Voltamos a falar sobre essa questão da garantia de que a criança, o recém-nascido, tenha o contato normal com a mãe, em condições efetivas de que esse contato não traga ali uma sensação de privação de liberdade ou uma sensação de afastamento. E perceba que aqui a gente está ampliando isso. Não só o poder público tem essa obrigação, mas também instituições e empregadores. Por isso que você tem na CLT, por exemplo, a previsão de que tem que haver um espaço ali específico, salvo engano da minha parte, eu não vou lembrar muito bem, mas quando tiver mais de 30 mulheres com 16 anos de idade, pelo menos ali naquela localidade, tem que ser garantido ali um espaço, uma área para aleitamento, para acompanhamento. Então é muito interessante esse ponto, de novo, a importância que se dá para o aleitamento materno, a questão do pleno desenvolvimento da criança, né? Então, a garantia de que vai ter uma localidade devidamente tratada, com normas sanitárias ali respeitadas, para que esse contato, esse convívio aconteça e o aleitamento materno seja garantido à criança, tá? Além disso, o parágrafo 1º, os profissionais de unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando o planejamento, implementação e avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável de forma contínua. Interessante que isso aqui se mostra mais uma obrigação imposta aos profissionais da área de saúde, principalmente das unidades primárias de saúde, tá? E, obviamente, assim, ó, você não pode esquecer que quando a gente impõe tipos de obrigações para profissionais específicos, essas obrigações só podem ser cobradas pelo poder público também quando ele oferece esse tratamento e qualificação, tá? Esse treinamento, melhor dizendo, e qualificação ao profissional. Então, tudo demanda, primeiro, o poder público oferecer a qualificação específica para os profissionais, tá? O treinamento, a forma de preparar ali protocolos de atendimento, formas de ação sobre aleitamento e alimentação complementar. A gente já falou sobre isso também, a importância que se dá ao Sistema Nacional de Nutrição, nutricional, blá blá blá. Blá 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 no bom sentido, né? Porque a gente não tem que ficar se preocupando com esses SINASE, SINAF, SINAC, SINAN, SINU, tem um monte de troço lá. Não é pra gente falar isso aqui especificamente, mas o grande ponto é que você tem que ter profissionais devidamente qualificados e preparados para oferecer esse tratamento. Então, começa com o Estado preparando os profissionais e depois com essa obrigação imposta aos próprios profissionais. Mais uma vez, é uma situação de obrigação das duas partes que pode gerar medidas administrativas e até mesmo judiciais por parte do Ministério Público. Então, ações individuais, coletivas, não me importa. O que importa é o direcionamento, programas, ações, projetos para informação e devido tratamento, devido acompanhamento sobre alimentação, o aleitamento materno e alimentação complementar saudável, beleza? E o parágrafo 2º, os serviços de unidade de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano
ou unidade de coleta de leite humano. Então, nada demais aqui, apenas um texto normal, até por uma questão de necessidade dessa oferta, né, do aleitamento materno garantido aí à criança. Beleza? Então, nada demais, só texto mesmo. Aí vem o artigo 10 e fala assim, ó, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestante, públicos e particulares. Já percebeu que vai cair na tua prova com certeza uma questão, os hospitais de acompanhamento, de tratamento, né, de atenção à saúde de gestante, prioritariamente ou preferencialmente públicos? Não, públicos ou privados. Aqui a legislação trata de todos. Até porque, lembre-se, isso aqui é um serviço público essencial. O Estado oferece e o particular também oferece em paralelo. Então, o particular, para oferecer esse serviço, ele também vai seguir regras definidas pelo Estado. O Estado vai determinar lei, vai determinar regulamentos. Então entenda que é uma imposição a todos, tá? A gente está falando muito aqui de imposição ao poder público, mas o artigo 10, ele vai acrescentar, além das imposições já vistas para o poder público, ele vai trazer, né? Então, deixa eu melhorar a frase. Além de acrescentar imposições ao poder público, acho que a gente já está vendo até agora, vai trazer também algumas imposições aos particulares, tá? Aos prestadores de atendimento de saúde, a gestantes que sejam particulares, beleza? E aí ele começa falando assim, ó, são obrigados a manter o registro de atividade desenvolvida através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Isso aqui é importante, a gente vai falar mais para frente aí sobre as previsões de crime dentro do ECA, e isso aqui, inclusive, é um crime. A omissão de registro de atividade dessas entidades configura um crime. Lá no artigo 228, por ali, do ECA, que a gente vai chegar a isso lá para o final, tá? É a coisa que eu menos estou preocupado no primeiro momento, beleza? Identificar o recém-nascido mediante registro de sua impressão plantar e digital e de impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Isso aqui é uma técnica que foi providenciada para que você garanta ali ou evite a troca de bebês, né? Que infelizmente acontece, sempre tem um desvairado, um maluco ali, ou sempre tem um erro também, né? A gente não pode também partir só do princípio que a atividade, o cara roubou um bebê, também tem aquela história do erro administrativo, né? Infelizmente a gente tem histórias absurdas em relação a isso. Logo, a ideia é ter todo esse tratamento, essa vinculação, né, entre mãe e criança, para garantir ali que na saída saia tudo correto, né? Inclusive, a gente tem aí julgados que estabelecem que o não respeito a essa garantia de que não ocorrerá, né, a troca de bebês ali por erro administrativo, o não atendimento a isso pode gerar indenização para a família, tá? Então, se por acaso ocorrer troca de bebês ali e se mostrar que a entidade hospitalar ela não fez a devida atuação para evitar que isso acontecesse, vai gerar, inclusive, direito de indenização à família. Claro que a única forma de se livrar dessa indenização é mostrar que o erro foi da própria mãe, né? A mãe que saiu com a criança errada. A gente apontou, cara, só que ela catou e foi embora, né? Então tem essa previsão, inclusive, do direito de indenização familiar, tá? Proceder a exames visando diagnóstico e terapêutica de anormalidade no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Falamos até sobre isso, né? A grande importância do acompanhamento pleno de pré-natal, perinatal, pós-natal, esse acompanhamento pleno, principalmente aqui nesse caso, o pré-natal e o perinatal, a ideia é você garantir ali acesso a informações para que você tenha devida preparação. Aqui, por exemplo, a anomalia falciforme, algumas situações que podem se identificar ali na criança, hipotireoidismo congênito, outras condições lá que tem uns nomes que eu não consigo nem falar, mas o teste do pezinho, né, é o mais conhecido de todos. Então, é uma forma que você tem de garantir esse diagnóstico prévio, esse tratamento preventivo, esse acompanhamento para você já ter todo um programa. A ideia é o acompanhamento ser correto para você já ter um planejamento de tudo. Tá indo tudo bem? Vamos seguir por aqui. Opa, identificamos um diagnóstico aqui de possível doença ou de doença efetivada. Vamos seguir esse outro caminho. Então, todos os protocolos e planejamentos devidamente atendidos
pela unidade hospitalar, tá? Então, muito importante que sejam feitos, seja garantido à gestante acesso a todos esses diagnósticos necessários e essenciais, tá? Então, é para as principais doenças, é para as principais condições que se identifica nesse momento específico da gravidez, beleza? Vamos lá? Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente intercorrências do parto e desenvolvimento do neonato. Então, o interessante é que, além de tudo, não é só a declaração de nasceu, né? Você também tem que colocar as informações relacionadas a parto e desenvolvimento do neonato, lembrando que essa declaração de nascimento aqui, ela é gratuita, tá? E o não fornecimento da declaração também constitui um crime aí previsto pelo ECA. Inciso 5º, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato permanência junto à mãe. Esse daqui, de novo, a gente vai entrar naquela história de que você tem que ter uma garantia de que a criança vai estar ali o tempo todo em contato com a mãe, em contato com a família, em contato, né, com o seu núcleo familiar, ao qual ele vai se vincular. Então, a gente não pode permitir essa constante separação, esse tratamento em que a criança fique mais tempo fora do que perto, e quando ela estiver perto, não esteja ali numa condição adequada. Então, por isso que a gente garante ali, eu chutando tudo por aqui, o alojamento conjunto, a garantia que o neonato e a mãe vão estar ali juntinhos, né? E não por 10 minutos, por 15 minutos, mas o máximo de tempo que for necessário. Retira essa criança ali apenas para eventual teste, eventual exame, coisas que forem realmente essenciais. Mas, estando juntos sempre, né? A gente não pode nunca menosprezar a força do amor da mãe em relação à criança para o seu desenvolvimento, né? Parece que o pessoal às vezes não leva isso muito a sério, mas isso é uma das coisas mais importantes da face da Terra, né? Você ter a criança devidamente exposta a quem deve estar exposta e não exposta a exames, tratamentos e não sei o que, e avaliações o tempo todo. Não é essa a graça da história, né? A menos que seja essencial, tá? E acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Mais uma vez, a amamentação sendo apontada aí como um ponto importante, até porque essa lei de 2017 aqui tem essa principal preocupação, né? Além de outras coisas, mas tem essa principal preocupação da prática de amamentação e tal. Então, de novo, a preocupação que seja feito devido ao treinamento, devido à adequação, acompanhamento, enquanto estiver ali no internamento, né? Claro que eu também não vou enviar o pessoal para ficar dentro da casa o tempo todo lá acompanhando e verificando se está tudo certo. Então, nada demais aqui, muito texto básico e caindo na sua prova, não tem lá muito o que falar aqui não, tá? Caindo na sua prova, tá de boa, tá tranquilo. Aqui não é muito preocupante, assim, só você tomar cuidado com a questão dos crimes, que a gente vai falar na aula específica, tá? Mas aqui é muito mais texto da lei que pode cair na sua prova, tá? Aí vem o artigo 11 e fala o seguinte: é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do SUS, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? Então, a ideia aqui é o tratamento igualitário em ações de saúde, serviços de saúde, em que o gestor disponibilize esse atendimento diferenciado, assim, o atendimento específico para as crianças, mas sob a chancela da isonomia, né? Deixa eu melhorar aqui, né? É claro que toda criança, quando nasce, ela tem que ter todo o acesso a tratamento e acompanhamento que o local possa oferecer, né? Toda assistência. A questão é que não pode se oferecer essa assistência dentro do SUS a um grupo e não a outro. Então não importa se a criança nasceu com alguma anomalia, com alguma doença, ou se ela nasceu perfeita, isso não vai mudar nada. Ah não, porque a criança não tem nenhuma doença, então não há por que oferecer integral acesso à saúde, não importa. Tudo afeta. Então a ideia do artigo 11 é simplesmente garantir esse acesso. Porém, o gestor ele tem que ter o princípio da isonomia na cabeça. O gestor ele tem que ter essa preocupação em perceber peculiaridades a serem acessadas. Então, assim, tem coisa que uma criança que nasce plena, perfeita, sem nada, não precisa acessar.
Então tem alguns tipos de tratamento, alguma coisa que não precisa ser oferecido, ao passo que para outras crianças tem que estar disponível praticamente ali 24 horas por dia. Então é claro que a ideia é você ter esse devido acompanhamento, essa devida garantia, né, de que o acesso integral à saúde, a serviços de saúde, a garantias de saúde da criança vai ser feito para todos. Nunca se esqueça que a gente sempre tem que pesar o princípio da igualdade, né, que é o previsto aqui no artigo 11 como regra, mas você tem que ter a possibilidade de um tratamento diferenciado de acordo com a peculiaridade que se encontra, né, de acordo com o caso que se encontra. Então, sempre preservando criança, preservando a mãe, preservando privacidade, preservando tudo, mas você ter esse tratamento. Por isso é importante todo o acompanhamento feito, né? Para você já ter essas projeções futuras de como que vai ser o tratamento, qual serviço vai ter que ser mais acessado pela criança, mas sempre pensando, num primeiro momento, isonomia e com igualdade, né? Acesso a todos, sem distinção, porém, com algumas peculiaridades, tem esse acesso diferenciado, beleza? Continuando aí o parágrafo 1º do artigo 11 vai falar assim, ó, a criança ou adolescente com deficiência, perceba aqui já um apontamento da diferenciação, serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde específicas de habilitação e reabilitação. Então perceba que não é porque a criança nasceu com deficiência, que isso aqui é o ponto, né? Que você também, vamos dar um tratamento diferenciado, vamos colocar num quartinho separado, vamos colocar, não vai passar deficiência, aqui não é, né? Pelo amor de Deus. Então, o tratamento é igual, é a mesma coisa. A diferença é o acesso, o tempo de disponibilização para um tratamento específico, é isso. Mas a grande jogada é tratamento igual, sem segregar. É criança, nasceu com deficiência, não importa. É até importante estar ali junto, para que não cresça, né, com esse pensamento de é deficiente, é anormal, é diferente, eu tenho que tratar diferente. Não. Porque se você faz isso desde o nascimento, amigo, você já está colocando na cabeça da criança ali um posicionamento meio estranho, né? Tipo, tem que ter o teu cantinho porque você é diferente de mim. Não é isso que a gente quer. Então, faz o tratamento, faz o cuidado, peculiaridades sendo respeitadas, mas sempre garantindo o pleno acesso a todos para que você garanta um bom crescimento ali, tá? Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, sempre que eu estiver marcando umas palavrinhas aqui, você também anota, tá? Que não custa nada, ajuda. Aqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para criança e adolescente, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas, tá? Então, precisando aí de algum maquinário ou equipamento específico para sua habilitação, reabilitação dentro do local de tratamento, tem que ser oferecido de forma gratuita, tá? A gente também não pode permitir aí, até porque isso é o poder público que tem que garantir, né? Com os recursos e tudo mais, então não pode garantir a cobrança de valores ali, que aí você vai estar discriminando, né? Não, você tem acesso a esse tipo de tratamento, sim, a sua reabilitação vai ser feita com a prótese que você precisa, desde que você pague um dinheirinho. E se não pode pagar? Aí você acaba de quebrar o acesso integral ao tratamento sem distinção, tá? E por último, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para detecção de sinais de risco para desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Aqui, a ideia é não só, porque às vezes a gente fica também muito focado nessa ideia de que tem que ser um acompanhamento para garantir ali a saúde, que não tenha doença, que não tenha... Não é só isso, mas também o psíquico, o psicológico, tem que ter um profissional adequado, não vou dizer que a equipe inteira, mas tem que ter profissionais adequados a perceberem que tem alguma coisa ali. Às vezes a criança ela se mostra muito isolada, isso é fácil de identificar, tá? Até nos primeiros anos de vida. Então ela se mostra ali meio complicada de lidar, meio... Tem coisas que você pode identificar. Eu não sou psicólogo, não sou especialista, não vou tentar dar uma de conhecedor da área, mas é óbvio que tem muitas coisas que pode se identificar ali e que pode se resolver logo no começo também, tá? Isso pode ser, inclusive, das visitações que ela esteja recebendo, as influências que você perceba ali que são positivas ou negativas à criança. Então, isso tudo é muito bem controlado, e eu dando porrada na mesa aqui, como sempre, isso tudo é muito bem controlado, até porque o foco é garantir o pleno desenvolvimento da criança. Vamos fechar essa parte aqui, né? Nesse bloco, vamos fechar essa parte
esse primeiro grupo de direitos fundamentais, para você ver como é que a gente tem um trabalho bem grande para desenvolver juntos aí, né? Esse primeiro grupo que a gente teve pela frente aí, vamos matar logo para a gente poder partir para outras. Então vou jogar logo na tela para a gente não perder tempo. O artigo 12 começa assim, ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive unidades neonatais de terapia intensiva e cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de atenção, dos pais ou responsável, nos casos de internação da criança ou adolescente. Então, primeira coisa importante para a gente chamar a atenção aqui é essa que ele fala, a garantia, né, de ter acesso, aí, de ter o acompanhamento de um dos pais ou responsável, que aí pode ser o guardião, pode ser o tutor, alguma coisa assim. Mas na internação da criança ou do adolescente tem que ser garantida a possibilidade de ficar o tempo inteiro. Entenda que, em primeiro lugar, isso aqui é um direito da criança ou adolescente, tá? Isso não é um direito dos pais, não é direito dos responsáveis. Então é um direito da criança ou do adolescente. Logo, pela lógica, o que o ECA quer não é ter alguém para ficar cuidando, tomando conta da criança, até porque tem o médico, tem a enfermeiro, tem a galera ali que está à disposição da equipe, né, médica, está à disposição para tomar conta da criança. A ideia é você ter alguém fazendo esse acompanhamento mais psicológico, mais para poder realmente ajudar ali na evolução, conversar, acompanhar, para não se sentir também solitário, jogado, abandonado. Por ser um direito da criança, a partir do momento que um dos pais não possa vir ou que você não tenha essa possibilidade de um responsável estar ali, tem que se identificar o porquê disso. Tá? Por quê? A partir do momento que você verifica que um dos pais está se negando aí, se recusa, não quer, não vou me... Você já tem que começar a ligar um sinal vermelho. Tem alguma coisa errada nessa família. O pai não está fazendo esforço nenhum, a mãe está fazendo esforço nenhum para poder estar com o filho, com a criança ou adolescente ali que está internado. Tem alguma coisa muito estranha. Detalhe, o conselho tutelar não pode fazer às vezes de pai ou responsável aqui não, tá? De pai, mãe ou responsável. Então a ideia é que a criança tem que ter a presença do parente. Beleza? Do parente mais importante do mundo, mais direto do mundo, que é pai e mãe, né, no final das contas. E não há essa substituição possível pelo Conselho Tutelar. Tá? O Conselho Tutelar ele vai fazer acompanhamento, vai verificar as coisas, mas não é ele que tem que ficar ali. Ele tem que verificar formas de levar esse responsável, esse pai ou essa mãe, a estar ali presente. Que é muito estranho, né? Você tem uma criança, um adolescente aí, o teu filho está internado e você não faz muito esforço para estar lá. O artigo 13... Os casos de suspeita ou confirmação, suspeita, mero indício ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante e maus tratos contra a criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Eu gosto quando eu dou 2 cliques aqui, não adianta nada. Obrigatoriamente, esse é o ponto, comunicados ao Conselho Tutelar de respectiva localidade sem prejuízo de outras providências legais. Muito importante chamar a atenção aqui pelo seguinte, tá? A gente tem uma legislação atual, deixa eu até conferir aqui o número, só para poder te passar, para não passar a informação errada. A gente tem uma legislação que é de 2017, cara, sobre essa questão de como lidar com a violência, né, cometida contra a criança e adolescente. Deixa eu só verificar aqui, mas eu já perdi completamente. Daqui a pouco 13.431, tá? Era isso que eu queria confirmar aqui. Apesar do texto, isso aqui é uma coisa importante, apesar do texto falar que tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar, é interessante que a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? A função do Conselho Tutelar é notificar o Ministério Público, é notificar a autoridade judicial, porque o Conselho Tutelar em si, ele não pode tomar nenhuma medida, vamos dizer, drástica para solucionar o problema, porque o Conselho Tutelar ele só pode atuar especificamente em ação administrativa, tá? Então, apesar desse entendimento, essa legislação que eu te falei de 2017, ela traz a ideia de que quem tem que ser comunicado e procurado é a autoridade policial, para que aí seja feita a comunicação ao Ministério Público, seja feita a investigação específica, porque qual é a jogada? Aqui a gente protege qualquer tipo de condição contrária aos interesses da criança ou adolescente. Então pode ser violência física, psicológica, não importa, tá? A ideia é mero indício, tá? Se você toma conhecimento de uma possibilidade, mesmo que mínima, tem que ser comunicado isso. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos estudando para concursos públicos. Então, na forma da lei, procura o Conselho Tutelar, cabe ao Conselho Tutelar fazer a notificação ao Ministério Público, à autoridade policial, para fazer ali, para tomar as atitudes, né? Porém,
pela legislação complementar, e isso só é muito importante mesmo caso você venha a estudar para algum concurso que te peça essas legislações complementares além da 8.069, né, que é o nosso estatuto. É bom você saber que o certo é você buscar autoridade policial, tá? Então, aparecendo uma questão de prova qualquer, você sempre marca conselho tutelar, exceto se ele colocar especificamente ali, ó, na forma da legislação que trata sobre violência contra criança e adolescente. Aí você diz que tem que ser procurado o Ministério Público, né, a autoridade policial e, consequentemente, o Ministério Público para se resolver essa demanda, tá? Voltando à Lei 13.431, só para eu não esquecer, tá? Claro, essa comunicação à autoridade policial, ela pode ser feita independente ou junto, tá? Se eu quiser, eu posso comunicar a autoridade policial e Ministério Público ao mesmo tempo, tá? Na realidade, que eu me lembro aqui, vagamente, eu não lembro qual é o artigo, mas a lei fala o Ministério Público e ou autoridade policial. Então é importante que você não necessariamente vai buscar um ou outro, você pode buscar os dois se você achar que é o caminho correto, tá? Continuando. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Claramente, isso aqui é um dispositivo que tentou evitar a clássica adoção à brasileira, né? Que era aquela técnica que o pessoal... né? Como se não acontecesse mais. Tinha o filho, entregava na mão de alguém que essa pessoa escolhia, sem passar pelos trâmites legais, sem passar pelo procedimento legal. Esse tipo de adoção é ilegal, então a ideia é, manifestou o mínimo interesse, primeira coisa, lembra? Vamos oferecer acompanhamento psicológico. Tem certeza? É isso que você quer? Sabe qual é a sua responsabilidade? Sabe o que vai acontecer? Beleza, então eu vou te encaminhar para a Justiça, para a Vara da Infância e Adolescência, né, que aí a Justiça de Infância e Juventude vai resolver essa adoção pelos trâmites legais, tá? Então, toda vez que tiver essa manifestação, primeiro faz-se a tentativa de um acompanhamento, uma revisão psicológica ali, né, uma tentativa de manutenção, uma tentativa de tirada dessa vontade, manutenção da criança junto à mãe, efetivamente. Se não der certo, encaminha para as autoridades judiciais competentes ou para a autoridade judicial competente, que é ela que vai resolver isso, tá? Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, você não precisa memorizar isso aqui, tá? Deverão conferir máxima prioridade e atenção para isso, ao atendimento de crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência ou de violência de qualquer natureza, tá? Muito legal isso aqui, porque você lembra que a gente estava falando sobre faixas etárias e legislações e nós falamos da prioridade dentro da prioridade nos idosos? A ideia foi essa também, criar uma prioridade sobre a prioridade já existente. A ideia é que criança e adolescente já tem tratamento prioritário, sempre, né? Porém, quando você está na primeira infância, lembrando, os primeiros 6 anos, como se tivesse outros 6 anos, dos 0 aos 6 anos de idade, a partir desse momento, a prioridade é maior. Então, identificou ali eventual possibilidade, mesmo que mínima, de que tenha sido cometido maus tratos, violência contra a criança, claro que você vai dar prioridade, criança e adolescente, para resolver esse problema. Se a criança estiver na primeira infância, ela pula para mais prioritário ainda, tá? Então, isso aqui é a prioridade dentro da prioridade na legislação. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para prevenção de enfermidades, sempre esse ponto de prevenção, né, sendo o foco do ECA, que ordinariamente afetam população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos, tá? É obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Aqui é uma consequência... eu tinha que clicar no negócio errado, né, para não perder a oportunidade, mas enquanto isso eu vou conversando com você. Isso é uma consequência natural do plano que nós temos nacional de vacinação, né? Então, até por uma questão de lógica, tem que ser oferecido esse tratamento. Preste atenção que, assim, é muito interessante a visão de assistência médica e odontológica também. Você percebe que a preocupação com a vida e a saúde, nesse ponto aqui principalmente, é ampla, né? Ela vai em vários setores de especialização que são importantes
para manutenção ali da vida efetiva e da saúde efetiva da criança e de sua família também, né? Então, muito interessante a forma com que o ECA vai desenvolver isso. Mas voltando aí para a lei, o SUS promoverá atenção à saúde bucal de crianças e gestantes. Olha, aquela velha história de durante a gestação tem que fazer acompanhamento sim, e não só isso, mas também ensinamento de como a mãe tem que se preparar, o que ela tem que comer para evitar problema na criança lá na hora do nascimento, né? E depois também. Então, de novo, a questão de tratamento, programa, sabe? Sempre andando nisso. Prevenção e repressão em caso de eventual problema, né? Mas voltando aqui, ó, o sistema, blá, 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 de forma transversal, ou seja, todas as especialidades que forem necessárias vão sendo acompanhadas uma dentro da outra, não à toa também é intersetorial, se for necessário passar para outras especialidades também, e integral, com demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Porque você sabe que às vezes um problema odontológico vai desencadear um problema numa outra especialidade médica, tá? Então essa é a ideia da transversalidade, não é paralelo, mas sim transversal, porque eles vão se cruzar em determinados momentos, integral, sem limitações, né? E intersetorial, porque não só dentro da odontologia você vai ter vários setores específicos, mas também dentro da área de saúde. Veja que apesar desse dispositivo estar falando, né, de saúde bucal, a gente lá no caput falou também de questão médica. E eu queria chamar a atenção de um outro detalhe importante. Perceba que a todo momento, ó, assistência, blá blá blá, para prevenção de enfermidades, não sei o que, campanha de educação, aí ele vem, ó, crianças. O SUS, crianças. Mas é claro que, se você perceber, isso aqui foi tudo renumerado e incluído pela Lei 13.257, que é o Estatuto da Primeira Infância, ou a Lei da Primeira Infância, né? Claro que a intenção foi acrescentar pensando na primeira infância da criança, mas você não pode ler isso aqui de uma forma restritiva. Esse direito é estendido a todos, criança e adolescente, tá? Então não importa essa visão, mas é só criança. Não, é para todo mundo. Não é porque a lei colocou aquilo ali, obviamente visando a primeira infância, que vai valer só para a primeira infância. Tá sempre aquela interpretação ampliativa. Quando é de direitos, quando é de proteção, garantia, temos que fazer uma interpretação ampliativa, beleza? Continuando, ó, atenção odontológica. A criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e, posteriormente, no sexto, marca isso, no sexto e no 12º anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Perceba que vai até o último momento da classificação como criança. Aqui sim, o adolescente, ele, num primeiro momento, ele está excluído dessa previsão, porque aqui é aquele acompanhamento natural. O adolescente, ele passa a ter acesso aos tratamentos quando necessário, mas aí eu não preciso mais ficar também, como é que estão as coisas? Está cuidando direitinho? Pô, aqui faz uma verificação no 6º ano, faz uma de novo no 12º ano, mas continua à disposição até que se forme o adolescente também o acesso integral, intersetorial e transversal para tratamento de saúde e sistema odontológico, beleza? A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo SUS, só para poder lembrar que o SUS não pode se negar. Mas é tratamento especial, é mais caro, é mais específico, não interessa, né? É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida. Já percebeu que vai ter brincadeira na prova? 18 anos, sabe? Então, não, 18 meses, não, 1 ano e meio de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com finalidade de facilitar detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Beleza? Então, assim, nada demais, também é um texto bem tranquilo de se interpretar. Até os 18 meses faz seu acompanhamento para ver se a evolução psíquica está batendo com a idade, se não está tendo nenhuma regressão daquilo que foi identificado antes. Se você notar, existem, sei lá, vários pilares, mas eu posso destacar 3 grandes pilares aqui dentro desse capítulo de direito à saúde e à vida. Primeiro, a questão da prevenção, né? Então, trata-se desde a concepção, tanto na parte odontológica, saúde, aconselhamento, acompanhamento. Então, primeira coisa importante é a tal da prevenção, tá? A segunda parte é a parte de aconselhamento. Você vê que a todo tempo, aconselhamento, treinamento, programas para aleitamento, programas para manutenção da saúde odontológica, para saúde,
programas de prevenção ali para inibir, né, o excesso de condições de gravidez na adolescência de forma despreparada, desregrada até, né? Então, essa questão do aconselhamento e acompanhamento é muito importante também, inclusive essa parte final. Então, primeira parte, prevenção, segunda parte, aconselhamento, e inclusive aconselhamento psicológico, né, para a gente não esquecer. Quero dar para adoção, vamos lá, faz o acompanhamento psicológico anterior. E por último, a questão da imposição de obrigações para o Estado. Você vê que tudo que está sendo falado aqui, você tem duas imposições para o Estado. A qualificação dos profissionais. Então não adianta o Estado falar, não tem como, os caras não são qualificados, então qualifique, querido. E a obrigação de oferta de todos esses serviços por parte do Estado e dos profissionais de saúde e assistência social, sob pena de punições administrativas e judiciais, com a possibilidade aí de uma ação do Ministério Público para garantir isso, tá? Então, muito interessante a forma que o ECA ele foi desenvolvendo um trabalho ali com alguns pilares básicos, mas nesse primeiro capítulo aqui, ele segue muito, você vê que a gente repetiu bastante, né? Ele segue muito essa tríade. Não estou dizendo que isso aqui é um macete, não, tá? Isso é uma coisa que eu percebi e achei interessante, inclusive recentemente, que para mim chamou muita atenção. É prevenção, acompanhamento e o tratamento obrigatório, né? Essas três pontas são muito interessantes, mas tudo que a gente chamou atenção aqui, a primeira infância, a prioridade e tal, tu tem que ter um certo cuidado, que é isso que a banca vai brincar.